Permita-me contextualizar, colocar você por dentro do contexto do que está acontecendo em Josué capítulo 22. Lá no livro de Números, 2,5 tribos de Israel chegaram diante de Moisés e pediram a Moisés para que eles não adentrassem Canaã. Eles não queriam possuir herança dentro da terra de Canaã. Por quê? Porque eles tinham muito gado. E a terra que estava antes do Jordão era uma terra propícia para quem criava gado. Eles, vendo toda aquela extensão de terra e entendendo que aquela terra poderia beneficiá-los no tocante à criação de gado, eles pedem a Moisés que lhes autorizasse terem as suas heranças aquém do Jordão, a leste do Jordão. Eles não queriam ter a sua herança em Canaã, especificamente. Moisés, então, diz o seguinte para eles: olha, se vocês proporem no coração de vocês, se vocês aceitarem os termos, tudo bem. E os termos são o seguinte: vocês vão passar o Jordão com todos, vocês podem deixar as crianças, o gado de vocês aqui, vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão auxiliar os irmãos de vocês a possuírem cada um a sua herança do lado de lá do Jordão. Feito isso, vocês poderão voltar e possuírem essa faixa de terra que vocês querem, ok? E as 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, aceitaram as condições. E assim eles fizeram. Eles deixaram as suas famílias, suas crianças, deixaram o seu gado nessa extensão de terra e eles atravessam o Jordão e participam diretamente de todos os combates. Foram muitos anos de combates. Combates incessantes, foram muitas nações. Os irmãos vão se lembrar que em Canaã, Canaã não era uma terra que estava entregue ao abandono, não. Canaã era uma terra que tinha habitantes. Havia em Canaã os cananeus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, e essa terra não foi dada assim sem ter por parte de Israel uma investida militar. É claro que Deus esteve com cada uma das tribos para que cada uma das tribos conquistasse o seu espaço de terra. E para cada combate, lá estava as 2,5 tribos, ajudando o povo de Israel a possuírem cada um a sua herança. Pois bem, depois de anos de combate, anos de investidas militares, Josué, agora idoso, nós temos que entender que Josué já está no fim do seu ministério, no fim da sua vida, depois de ajudar, depois de introduzir cada tribo na sua respectiva herança, Josué chama as 2,5 tribos. E Josué então diz a eles: olha, vocês cumpriram com a palavra de vocês, vocês assumiram um compromisso, vocês atravessaram o Jordão, ajudaram a possuir cada tribo a sua herança, agora chegou a vez de vocês. Vocês podem ir, vocês estão liberados, vocês podem ir possuir a herança de vocês. E as 2,5 tribos então fazem isso. Elas tomam o rumo das terras que estavam do lado de lá do Jordão, antes do Jordão, que seria a sua possessão de terra. Quando as 2,5 tribos já estavam nos limites do Jordão, ainda no território de Canaã, eles se preocuparam com uma questão. Qual foi a questão, qual foi a preocupação deles? Bom, e se no futuro, os filhos das 9,5 tribos que estão aqui em Canaã, se levantarem contra nós e disserem que
que nós não temos parte em Israel, porque nós moramos do lado de lá do Jordão. Nós estamos longe de Israel, vamos ficar do lado de lá. E os filhos, as gerações futuras dessas 9 tribos e meia, eles podem se levantar e podem dizer que talvez nós não tenhamos parte em Israel. O que é que nós vamos fazer para provar para eles que nós sim fazemos parte da nação de Israel, tanto quanto eles? Eles então decidem construir um memorial. Até aí tudo bem, mas não foi qualquer tipo de memorial. Na verdade, eles construíram um altar semelhante, inclusive no tamanho, ao altar que estava em Siló, que era o centro de adoração. Só que esse altar não era um altar preparado para receber holocaustos e sacrifícios. A intenção das 2 tribos e meia não era sacrificar a outro Deus, era apenas manter aquele altar como uma testemunha futura de que eles faziam parte de Israel. Embora estivessem longe, fora dos limites de Canaã, eles faziam parte da nação de Israel, eles compunham a nação de Israel. Por isso, eles preferiram levantar o altar no território de Canaã, do lado dos filhos de Israel. Pois bem, essa história chegou ao conhecimento das 9 tribos e meia. Chegou ao conhecimento deles. Olha, os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram um altar. E agora? Se você ler o texto, você vai ver que eles ficaram extremamente angustiados com isso. Eles se iraram. Tanto que eles decidiram sair à guerra contra as 2 tribos e meia. Por quê? Porque eles se lembraram de um episódio que está lá em Josué capítulo 7. Os irmãos se lembram? Quando Deus deu a ordem para que Jericó fosse destruída, e Deus havia dito o seguinte: vocês não vão tocar em nada de Jericó, porque tudo que está em Jericó é anátema, ou seja, é maldito. Vocês não podem pôr a mão. E um tal de Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, lembra disso? Ele tomou do anátema e guardou do anátema na sua tenda. E por conta dessa imprudência de Acã, depois você pode ler, você pode fazer uma releitura de Josué capítulo 7, por conta desta imprudência de Acã, Israel sofreu uma derrota vexatória contra os habitantes de uma cidade pequena chamada Ai. Foi uma derrota vexatória, 32 soldados de Israel morreram nessa batalha. Então agora, as 9 tribos e meia que ficaram em Canaã se lembraram, se recordaram desse episódio. Por conta da imprudência de um homem, todo Israel sofreu. E se isso acontecer de novo? E se Deus punir Israel por conta da imperícia de 2 tribos e meia? Eles ficaram profundamente irados, angustiados, ou seja, será que eles não aprenderam a lição? Será que vamos cometer o mesmo erro de novo? Então eles tomam uma atitude muito louvável. Antes de qualquer coisa, não se deixaram levar pela indignação, não se deixaram levar pelo sentimento de revolta. Eles escolhem de cada tribo um homem selecionado, um príncipe, e chamam o sacerdote, não é, Eleazar, e
manda essa delegação de 11 pessoas para conversar com as 2,5 tribos. Eles vão até as 2,5 tribos, eles vão apurar o caso, eles vão tentar entender o que está acontecendo, e eles chegam a dizer, olha, tudo isso está aí no texto, você pode ler, está tudo no texto, eu estou dando um resumo para você. Eles vão dizer, olha, será que vocês se esqueceram? Nós temos alguns textos aqui, que eu quero mostrar para você. Eles vão dizer, por exemplo, lá no versículo 20, será que vocês se esqueceram? Não cometeu Acã, versículo 20, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Eles estão lembrando as 2,5 tribos. Escute, vocês não aprenderam a lição? Será que o que nós passamos lá no passado, será que o que nós enfrentamos lá, a ira de Deus veio sobre nós? Será que isso não serviu de lição para vocês, para que vocês agora edifiquem um altar, sabendo que isso é proibido? Só um altar, vocês só devem sacrificar a um Deus. É nesse momento que as 2,5 tribos vão dar a justificativa. Está lá nos versículos 21 a 28. Se você quiser acompanhar comigo, diz assim: então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E, se antes o não fizemos, por receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Olha a justificativa. Aí você poderia dizer, pastor, mas que confusão foi essa? A intenção deles foi boa. Sim. Mas eu queria apresentar para você a ideia desse texto. Qual é a grande ideia desse texto? Preste atenção, esse texto tem uma grande ideia. Atitudes impensadas podem levar a julgamentos precipitados. Sim ou não? A intenção deles foi boa? Foi. Eles cometeram algum pecado? Não. Mas isso poderia ter sido feito de outra forma. Então observe que eles tomaram uma atitude, não pensaram nas consequências dessa atitude,
E isso levou Israel a fazer um julgamento precipitado. Se Israel, ali representado pelas 9 tribos, não tivesse sido dominado pelo sentimento de prudência e enviado àquela delegação, uma tragédia teria acontecido em Israel. Uma guerra poderia ter acontecido. Então, a grande ideia desse texto, a intenção desse texto é nos mostrar que muitas vezes atitudes impensadas podem levar a julgamentos precipitados. Quando aquela delegação ouviu a explicação das 2 tribos e meia, eles se deram por satisfeitos e louvaram ao Senhor, que não permitiu que houvesse uma ruptura em Israel por conta de uma atitude impensada. Às vezes nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Nós precisamos, esse texto me saltou os olhos, pelo menos 3 grandes lições para a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos meditar nessas lições, que servem não apenas para as minhas questões espirituais, mas servem para todas as questões da vida. Mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Muitas vezes as pessoas não vão ver a sua atitude como você vê. Às vezes você olha para uma atitude sua de forma branda, dominado por aquele sentimento, até mesmo uma questão de inocência. Inocentemente, às vezes, nós tomamos algumas atitudes e observamos aquela atitude como uma atitude inofensiva. Mas será que as pessoas estão olhando isso da mesma forma como eu estou olhando? Por isso eu quero pensar com você nessa noite. Eu fiz um breve resumo, eu apresentei o contexto para você, mas eu queria pensar com você nessa noite sobre 3 lições que eu aprendi aqui, que servem para a nossa vida. Esse texto foi escrito há 3.500 anos atrás, mas é impressionante como ele nos ensina hoje. Aliás, toda a Bíblia é assim. A Bíblia terminou de ser escrita no ano 100 depois de Cristo. Ela começou a ser escrita no ano 1400 antes de Cristo. Ela demorou 1.500 anos para ser escrita. Ela foi escrita numa cultura diferente, numa língua diferente, num país diferente. Mas é impressionante como a palavra de Deus nos ensina verdades supremas para a nossa vida 2.000 anos depois. Ou no caso desse texto, 3.500 anos depois. Por isso que a Bíblia é tão atual quanto o jornal de hoje. John Wesley disse isso. A Bíblia é tão atual quanto o jornal que você leu hoje. Então, quais são as lições que eu posso aprender aqui? Então, vamos agora dar uma passeada nesse texto e vamos pedir ao Espírito que fale conosco, que o Espírito Santo nessa noite nos ensine lições preciosas através desse texto singular. A primeira lição que eu aprendo é essa: cuidado com as decisões tomadas, baseadas tão somente em nossas deduções de certo e errado. Sabe por quê? Porque o pecado maculou tudo. O pecado entrou na nossa história, e quando o pecado entrou na nossa história, ele destruiu tudo aquilo que Deus havia feito de forma perfeita, inclusive o nosso senso de certo e errado. Aí eu volto ao que eu falei anteriormente. Muitas vezes nós somos dominados por uma dedução, nós temos os nossos próprios conceitos de certo e errado, e baseado nas nossas próprias convicções de certo e errado, tomamos decisões que muitas vezes podem produzir um mal-estar na igreja, pode produzir um mal-estar na família, pode produzir um mal-estar no trabalho, porque eu estou dominado por aquela certeza particular de que aquilo que eu fiz não tem problema nenhum. Irmãos, como isso tem trazido estrago para o Evangelho. Como isso tem prejudicado a igreja. Essa questão de achar que isso ou aquilo não tem problema.
Foi esse sentimento que esteve presente no coração dessas 2,5 tribos. Não, vamos fazer alguma coisa. O que é que nós podemos fazer para resolver esse problema que até agora não existe, mas pode existir, que é o fato dos filhos dos habitantes de Canaã disserem aos nossos filhos que nós não temos parte em Israel. Bom, vamos fazer um altar. Mas já havia um altar. E esse altar estava em Siló. E lá, somente lá, o povo devia se reunir para cultuar o Senhor. Mas de repente eles, dominados por esse senso equivocado de certo e errado, eles dizem, vamos construir um altar. Eles não perguntam para ninguém, eles não consultam a Deus, eles não, preste atenção, não questionaram isso absolutamente. Deduziram, vamos fazer um altar, ótimo, vamos fazer um altar. E isso gerou um mal-estar tremendo na nação. Agora pense comigo, e se, antes de deixarem Israel, depois que Josué os liberou, eles dissessem assim, Josué, só que nós temos uma questão aqui, que nós precisamos resolver, nós vamos morar do lado de lá do Jordão, nós vamos estar fora dos limites de Israel, e se amanhã, Josué, os filhos de vocês questionarem os nossos filhos, e falarem assim, vocês não têm parte em Israel, o que nós vamos fazer? Nós estamos aqui pensando, Josué, o que é que nós poderíamos fazer? Eu garanto para vocês que haveria um consenso. Poderia haver ali, certo? Uma sugestão melhor. Mas não, eles vão embora e lá, às margens do Jordão, antes de atravessá-lo para possuírem a sua herança, para irem às suas casas, eles decidem construir um altar, assim, do nada. Deduzem, vamos fazer um altar. Irmãos, isso acontece hoje em dia várias vezes. Quando nós decidimos por nós mesmos, porque eu preciso entender uma coisa que é muito importante. Irmão, eu estou ligado a um corpo, e o que eu fizer pode, de maneira direta ou indireta, incidir nesse corpo. Uma decisão impensada minha pode prejudicar o corpo. Eu não posso, eu tenho que ter cuidado com esta independência espiritual que às vezes bate à porta do nosso coração. Às vezes nós somos muito independentes, e essa independência pode ser mortal. Eu estou ligado a um corpo, e qualquer decisão que eu tomar de forma equivocada, baseada no meu conceito de certo e errado, pode prejudicar o corpo de Cristo, pode prejudicar a igreja. Por quê? Porque eu sou um representante de Cristo nesse mundo. Você está na escola? Lembre-se, você é um representante de Cristo lá. Você está na sua família, se reúne com a sua família, você é um representante de Cristo lá. Você está no seu trabalho, trabalhando com várias pessoas, não se esqueça de que você é um representante de Cristo lá. E por mais que talvez você não acredite no que eu vou te dizer, por mais que você talvez pense assim, não, mas as pessoas não sabem que eu sou da primeira igreja batista em Pará de Minas, ou as pessoas não sabem que eu sou crente, aí eu me preocupo mais ainda, porque deveria saber. Por mais que nós pensemos nisso, escute, estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão observando as nossas atitudes. Porque eu estou ligado a um corpo. E qualquer que seja o vacilo, qualquer que seja a decisão errada, Satanás, sujo como é, acusador como é, acredite, ele vai arquitetar, ele vai engendrar um meio de envergonhar você, envergonhar o evangelho e envergonhar a igreja. Isso é muito sério, muito sério. Nós precisamos nos atentar para isso, porque às vezes nós nos esquecemos disso.
Nós nos comportamos muitas vezes de maneira tal que nós nos esquecemos de que nós estamos ligados a um corpo, de que nós somos representantes desse corpo. Isso acontece muitas vezes no trânsito, quando nós estamos dirigindo e aquele camarada nos corta sem avisar, sem dar seta, e você é tomado por um ímpeto e você fala algo, alguém pode estar observando você. Isso acontece quando você deixa de pagar alguém, isso acontece quando você deixa de devolver um troco a mais. Um simples ato, uma simples decisão que você toma baseado no seu conceito de que aquilo está certo, de que aquilo é inofensivo, de que aquilo não tem problema, pode pôr a perder anos de evangelização, porque é dificílimo penetrar no coração de alguém às vezes, mas sair num estralar de dedos. Basta uma atitude errada, basta uma palavra errada. Então observe que as 2,5 tribos, elas não consultam ninguém, elas não conversam com Josué, elas não oram a Deus, elas simplesmente decidem, vamos fazer um altar, vamos construir aqui um altar, nós não vamos sacrificar nesse altar, e esse altar, ele vai servir de memorial para quando, se acontecer, dos filhos daqueles que habitam em Canaã, falarem para os nossos filhos que nós não temos parte em Israel. Tudo bem, a intenção pode ter sido a melhor possível, mas eles foram imprudentes. Nós precisamos pensar nisso. Toda vez, escute, não confie em você mesmo, irmão. Não confie no seu senso de certo e errado. Não devemos confiar em nós mesmos. Jeremias diz uma coisa muito interessante: maldito é o homem que confia no homem. Não devemos confiar em nós mesmos, porque o nosso senso de certo e errado, ele está deturpado pelo pecado. Nós precisamos, irmãos, ter dentro de nós essa iniciativa de conversar com alguém, de pedir a opinião de alguém e, principalmente, irmãos, consultar o senso comum da igreja. Qual é o senso comum da igreja? A palavra de Deus. Quanto mais consultarmos a palavra, quanto mais nos atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz, menos vamos nos equivocar. Podem ter certeza disso. Me lembro que, eu não sei se eu já contei essa história, minha esposa disse que sim, mas pode ser que alguém aqui não tenha ouvido ainda. Nós fomos fazer uma viagem e o GPS me mandou ir para uma direção, vire à esquerda, e eu confiei na minha dedução de certo e errado, e dentro do carro eu disse assim, de forma de brincadeira, eu disse assim: você não sabe de nada, quem está dirigindo sou eu. E eu fui em frente. Era para ter virado à esquerda, ali depois de Ouro Fino, nós estávamos indo para Águas de Lindóia, participar da Conferência Fiel, e eu tinha que ter virado à esquerda, e eu segui reto. Eu fui parar a 27 quilômetros de onde eu precisava ir. E aí eu tive que me render ao GPS, e eu disse: ô GPSzinho, me perdoe. Se eu tivesse ouvido você, nós já estávamos lá. Mas acontece que eu não aprendi a lição, de vez em quando eu ainda faço isso. E eu erro toda vez. Toda vez que eu confio em mim mesmo, que eu confio no meu senso de direção, na minha memória fotográfica, toda vez, eu falo. Um dia desse eu estava procurando a casa da irmã Fátima e do irmão Saulo. Eu já tinha ido lá 2 vezes, mas confesso para vocês que ali eu me confundo um pouco naquelas ruas ali. E ela me disse: pastor, estou esperando o senhor aqui então para nós conversarmos. Sim, irmãos, eu rodei. Eu tive que parar e falar assim: irmã Fátima, estou literalmente perdido. Onde é a sua casa? Pastor, a minha casa é em frente a uma praça pequena. Aí eu me lembrei da praça, eu estava bem para cá. Sabe, às vezes pedir ajuda a alguém
É bom, às vezes confidenciar para alguém é bom, às vezes pedir um conselho é bom. Estou querendo fazer isso, o que você acha? Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai colocar perto da gente alguém que sabe mais do que nós. Como é bom a gente ter humildade para reconhecer que o nosso senso de certo e errado está deturpado pelo pecado, gente. E que nós precisamos apelar para aqueles que sabem mais do que a gente. Então imagine se as 2,5 tribos tivessem tomado essa atitude. Não, vamos conversar primeiro com Josué, vamos ver o que Josué diz. Nós estamos com essa ideia aqui, mas a gente não sabe, isso pode gerar um mal-estar em Israel, como gerou. Então vamos conversar com Josué primeiro, vamos olhar, de repente ele pode ter para nós uma outra sugestão. Então isso serve de lição para a gente. Cuidado, querido, cuidado quando você confia demais em você. Cuidado, nosso senso de certo e errado está deturpado, está com defeito. E todas as vezes que nós assumimos essa independência, nós vamos errar, nós vamos tomar uma atitude e depois nós vamos refletir, vamos dizer assim, eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito dessa forma, eu poderia ter feito diferente. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora, mas não precisa levantar a mão, não precisa se identificar, mas eu vou perguntar. Responda com sinceridade. Existe alguma coisa na sua vida que você fez e que agora, depois de algum tempo, você chegou à seguinte conclusão: eu devia ter feito de forma diferente? Existe sim ou não? Por que você está pensando isso hoje? Porque o seu senso de certo e errado está com defeito. Então essa é a primeira lição que eu aprendi aqui. Mas eu aprendi mais uma lição maravilhosa com a palavra de Deus. Veja só, aprender com os erros é sinal de sabedoria. Que coisa linda daquelas tribos que ficaram em Canaã. Por que essas 9,5 tribos foram conversar com as 2,5 tribos? Porque elas poderiam ter deixado para lá. Mas por que elas foram conversar com as 2,5 tribos? Porque elas se lembraram de Acã. Elas se lembraram do erro que foi cometido anos antes. Na nossa Bíblia está lá no capítulo 7. Eles se lembraram de que por conta da imprudência de um homem, toda a nação sofreu. E eles não queriam cometer o mesmo erro de novo. Então eles aprenderam com o erro. Aprender com os erros é sinal de sabedoria. Sabe por quê? Porque nós vamos errar. Nós vamos errar. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Agora, tem uma frase, eu já vou mostrar a frase para você, porque essa frase falou muito comigo. A frase diz o seguinte, olha só: os ignorantes estão cheios de si, os sábios estão cheios de erros. Ninguém atinge a sabedoria sem errar. O problema não é errar. O problema é você não aprender com o seu erro. Israel havia errado, ainda que de forma bem pontual, porque quem cometeu o pecado foi Acã, mas aos olhos de Deus, como é um corpo, como é um agrupamento, todo Israel ficou culpado diante de Deus. Agora, eles aprenderam a lição, tanto é que eles chegam diante das 2,5 tribos, lá no versículo 20, e eles falam: será que vocês não se lembram de Acã? Um homem errou, toda a nação pagou. Nós vamos cometer o mesmo erro de novo. Nós precisamos, irmãos, na biblioteca do nosso coração, guardar
todos os nossos erros e, vez ou outra, relê-los. As fábricas de automóveis, elas têm um processo chamado recall. O que acontece com as fábricas de automóveis? A General Motors lançou agora recentemente um novo veículo chamado Onix Plus. É a nova geração do Onix. Um carro lindo, maravilhoso, um carro muito bonito, com requintes tecnológicos de última geração, as propagandas passam na televisão. Só que esse carro teve um problema sério no bloco do motor. E 4 ou 5 automóveis, eles começaram a pegar fogo espontaneamente. Eles foram incendiados, porque o bloco do motor trincou. O que a General Motors fez? Ela imediatamente, convocou todos os 19 mil e alguma coisa, proprietários do Onix Plus, que já havia vendido quase 20 mil carros, ela convocou todos esses proprietários para que imediatamente levassem os seus automóveis nas revendas. Elas iam oferecer um carro reserva para os proprietários, para que eles não ficassem sem condução, e eles iam atualizar o software que gerencia o motor do carro. Isso é chamado de recall. A palavra recall em inglês significa lembrar, não esquecer. É interessante isso porque, através da identificação do problema, a montadora agora, ela vai corrigir esse problema para que essa dificuldade não aconteça mais nos próximos veículos que ela for produzir. Ou seja, ela está aprendendo com os próprios erros. Isso vale para a nossa vida. Isso vale para nós. Não é errado você reconhecer que errou. Sabia que o erro, ele é uma escola para a gente. Quando nós estamos dispostos a aprender com eles se tornam verdadeiras escolas. Os erros podem ser verdadeiras bênçãos de Deus na nossa vida, porque eles nos aprimoram, eles nos aperfeiçoam, eles nos melhoram. Por isso, dessa frase, os ignorantes estão cheios de si, eles estão cheios de justificativas, eles estão cheios de desculpas. Existem muitas pessoas, não sei se você conhece, ou se você convive com alguém assim. Você já conviveu com alguém que tem uma extrema dificuldade de reconhecer que errou? É quase impossível você ouvir dessa pessoa: eu errei. Observe a vida dessa pessoa para você ver. Observe a conduta. Observe o comportamento. Observe os relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer que erraram são pessoas com as quais o relacionamento torna-se difícil. São pessoas que muitas vezes vivem no isolacionismo. Mas pessoas que têm a facilidade de reconhecer que erraram e que não jogam fora o erro, guardam esse erro e de vez em quando fazem um recall de si mesmas. De vez em quando elas se autoconvocam para um recall. E elas dizem: estou me lembrando que eu já cometi esse erro e eu não posso cometê-lo novamente. Ah, irmãos, pessoas assim são pessoas felizes. São pessoas com as quais temos alegria em conviver. Porque não só elas aprendem, mas nós também aprendemos. Não há nada melhor do que aprender com os erros. Não há nada melhor do que aprender com os erros. O erro de Acã, lá atrás, amadureceu Israel. E agora eles estão dizendo: vocês se lembram do que aconteceu com Acã? É por isso que nós ficamos preocupados quando vocês levantaram um altar. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos preocupados,
porque o erro de Acã foi gravíssimo e nós não queremos cometer esse erro de novo. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você errou recentemente? O que você fez com esse erro que você cometeu? Você jogou fora na lixeira do seu coração ou você guardou porque de vez em quando você vai precisar dele para não cometê-lo de novo? É muito importante isso, irmãos. É muito importante. Aprender com os erros é sinal de sabedoria. Eu não tenho vergonha de errar. Às vezes a igreja cria uma expectativa no pastor da igreja, o pastor da igreja não pode errar. Mas a gente erra, viu, gente? Nós somos seres humanos, nós temos sangue correndo nas veias, e eu preciso da misericórdia de vocês, porque de vez em quando a gente erra mesmo. De vez em quando, quase sempre. A gente erra. Naquele desejo de acertar, naquele desejo de fazer a coisa certa, você acaba errando. Mas é através desses erros que nós vamos nos aprimorando. É através dos erros que nós vamos melhorando. É através dos erros que nós vamos realmente nos tornando aquilo que o Senhor Jesus quer, queridos. Uma vez eu ouvi uma definição de pecado. Eu achei fantástico, eu devia ter trazido para vocês, mas me veio à mente aqui agora. O que é pecado? A definição de pecado. Pecado, cada letra da palavra pecado significa o seguinte: produto estragado com anomalias direto do original. Produto estragado com anomalia direto do original. Quem é o original? Adão. A partir dele, todos nós somos produzidos com anomalias. E por conta disso, todos nós vamos errar. Mas existe uma coisa chamada graça, que está sobre nós, vai corrigindo os defeitos. Quanto mais você se convoca para esse recall diante de Deus, e você fala: Senhor, eu estou com esse defeito aqui, e eu não quero mais cometer, eu não quero mais errar nessa área da minha vida, o Senhor me ajuda. E o Senhor vai lá na linha de montagem do amor dele, e ele começa a corrigir pacientemente. Vamos falar a verdade, irmãos? Todos nós somos produtos que estamos em constante conserto. Quanto Deus já consertou em nós, aleluia! Mas ainda tem muita coisa para consertar. Graças a Deus por isso. Porque quanto mais eu reconheço que eu preciso de conserto, mais eu me coloco na linha de montagem dele. O problema é se eu começar a achar que eu não preciso de conserto. Aí a coisa fica difícil. Não é verdade? Então, aprendamos essa lição preciosa com as 9 tribos e meia. Estamos preocupados, Acã pecou e nós podemos incorrer no mesmo erro. É por isso que nós estamos aqui diante de vocês. Versículo 20. Aprendi mais uma lição, a última da noite. Mais uma lição de novo com essas 9 tribos e meia. Que atitude extraordinária que eles tomaram, gente. Que atitude maravilhosa. Meu Deus, como isso me ensina. E não é só no tocante à igreja, não é só no tocante às coisas espirituais, em todas as áreas da vida. Quando eles ficam sabendo que as 2 tribos e meia constroem aquele altar, eles ficam irados, eles ficam indignados, ficam dominados por um sentimento de ira. Olha só o versículo 12, ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Foram dominados por um sentimento de ira. Mas o que é que eles fazem? Eles dominam esse momento de ira, escolhem pessoas especialistas, pessoas
hábeis para lidar com esse tipo de situação, selecionam um de cada uma das tribos, mais um sacerdote, para dar uma pitada de espiritualidade na questão. Pegam esses 11 e enviam essa delegação, antes de qualquer atitude. A delegação chega, confronta-os, eles apresentam as suas justificativas, versículos 21 a 28, explicam o porquê de terem erigido aquele altar, a delegação se dá por satisfeita, volta, explica tudo para aquelas 9 tribos e meia, eles entendem, não tem guerra, as coisas voltam ao normal e eles louvam ao Senhor. Eu aprendi algo aqui, fantástico. Oh, bendita palavra de Deus. Eu aprendi o seguinte: nunca, jamais tomemos uma decisão de forma intempestiva. Nunca. Cuidado com a intempestividade. Conta-se uma história do secretário de Estado do presidente Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. O que estava acontecendo? Um fornecedor de equipamentos militares, que fornecia equipamentos militares para o exército dos Estados Unidos, começou a não entregar os equipamentos e levantou-se uma suspeita de que ele estava enganando o governo. Esse secretário, eu tenho o nome dele aqui, deixa eu encontrar o nome dele aqui, William Henry Seward. William Henry Seward. Esse homem, sabe o que ele fez? Ele ficou tão irado, mas ele ficou tão indignado com essa empresa, com esse presidente dessa empresa, dessa corporação que fornecia equipamento para os Estados Unidos. Ele ficou tão indignado que ele escreveu uma carta. E nessa carta, ele colocou aquele presidente daquela organização no chão. Ele ofendeu aquele homem. Ele disse impropérios. E ele falou muita coisa para aquele homem na carta. Ele terminou a carta, procurou o presidente dos Estados Unidos e entregou a carta para ele. O presidente leu a carta e disse assim: não, essa carta não vai produzir a metade do impacto que nós queremos que produza. Aí aquele secretário de Estado, ele disse assim: então tá bom, pegou a carta do presidente, foi para o seu gabinete, escreveu uma carta ainda pior. Ele praticamente assassinava o presidente daquela corporação na sua carta. Ele praticamente assassinava aquele homem, de tanto que ele falou coisas com aquele homem na carta. Ele pegou a carta e mostrou para o presidente de novo. O presidente leu a carta e disse assim: agora sim, agora você falou tudo o que queria falar. Aí o secretário de Estado disse assim: pois bem, presidente, vou enviá-la imediatamente. O presidente: não, sabe o que você vai fazer? Amassa e joga no lixo. Não precisa enviar, você já descarregou a sua fúria. Amassa e joga no lixo. Vai falar para mim que de vez em quando você não é dominado por esse sentimento de indignação? Você ouve algumas notícias na televisão, você fica sabendo de algumas coisas, aí vem aquele ímpeto, aquela vontade de dar uma resposta à altura, aquela vontade de chegar e falar umas verdades para aquela pessoa. Sabe o que você faz, irmão? Escreve uma carta. Escreve uma carta. Não é melhor? Não é melhor? Escreve uma carta. Eu assisti um filme. Eu estava com a minha esposa hoje no carro tentando lembrar o nome do filme. Eu não me lembro o nome do filme. Eu só sei que no filme, o pai do rapaz, ele achou que haveria uma guerra nuclear, que Cuba lançaria mísseis nucleares nos Estados Unidos. Aí ele constrói um abrigo subterrâneo.
E ele vai com toda a sua família, porque ele acreditava que naquela crise dos mísseis de Cuba, na década de 60 para 70, ali naquela época, ele achava que haveria uma guerra nuclear. Ele constrói um abrigo subterrâneo. Me fugiu o nome do filme agora. E eles vão todos para esse abrigo subterrâneo. E ali eles ficam por mais de 30 anos. Ele estoca alimentos, ele monta uma biblioteca, e ele mesmo é o professor do seu filho. E o menino cresce dentro desse abrigo subterrâneo. Até que o menino descobre uma saída, ele aperta um botão, abre uma porta e ele sai e vai conhecer o mundo, e não aconteceu guerra nuclear nenhuma, e ele vai começar agora, imagine o conflito de gerações. O filme é muito legal, mas o que me chama a atenção no filme é que quando a mãe já estava esgotada, angustiada de viver, enclausurada dentro daquele abrigo subterrâneo, e houve uma situação lá que ela queria muito sair, e o marido dela disse que não era a hora de sair, e ela ficou indignada, ficou irada com o marido dela. Aí ela saiu, abriu uma porta, fechou, abriu outra, fechou, chegou assim num recinto, ela ficou assim. Ela gritou, ela xingou, ela esbravejou. Aí ela volta, abre a porta e entra como se nada tivesse acontecido no recinto. De vez em quando não dá essa vontade na gente. Escreve uma carta, irmão. Ou vai para um lugar assim e descarrega. Pastor, mas que conselho estranho que o senhor está me dando. Mas, irmão, é melhor do que você ferir alguém. É melhor do que você deixar que a intempestividade, esse sentimento que muitas vezes ruge como um leão dentro do nosso coração, se solte e saia machucando as pessoas. Imagine só o que seria se aquelas 9 tribos e meia, as 2 tribos e meia construíram um altar. Vamos lá dar uma lição neles, gente, cada um no seu cavalo, tome sua espada, a gente vai dar uma lição naquele povinho, e todo mundo galopando, e chega e mata todo mundo. Imagine só como é que seria a história. Mas por que eles não fizeram isso? Porque eles controlaram o quê? O ímpeto. Agora, leve isso para o seu dia a dia, leve isso para o seu trabalho, leve isso para dentro da sua casa, leve isso para o seu casamento, leve isso para o seu relacionamento com os seus filhos. É interessante, não é? Um carpinteiro trabalhava na casa de um médico, e ele fez um trabalho na casa daquele médico, e o médico ficou amigo do carpinteiro, e conversaram muito, e o carpinteiro disse assim: eu queria que o senhor fosse lá conhecer minha esposa, conhecer meus filhos. Não, a gente vai, hoje eu te levo na sua casa e você me apresenta a eles. Tudo bem, então vamos. E ele sai, e o médico impressionado com a calma, com o controle emocional daquele homem. Aí quando eles saem do carro, né, o carpinteiro chega diante de uma árvore, e ele pega na folha da árvore, e passava a mão na árvore assim, passava a mão na folha e saía. Aí o médico deu carona para ele umas 3 vezes. Todas as vezes que ele chegava na casa daquele carpinteiro, esse ritual era obedecido de forma britânica. Ele chegava e passava a mão na árvore, balançava a árvore, colocava a mão nas folhas da árvore e entrava para dentro de casa. Aí o médico disse assim: olha, eu não aguento, eu tenho que te perguntar, que ritual é esse? Por que você vive passando a mão na árvore, balança a árvore, pega na folha da árvore? Ele disse assim: aquela árvore lá é a árvore dos problemas. Eu não aceito levar problemas para dentro da minha casa. Eu não aceito descarregar nos meus filhos as minhas frustrações. Não aceito dar uma resposta agressiva para minha esposa. Eu não aceito. Então eu chego e, como que num ritual, eu descarrego todos os meus problemas na coitada da árvore, que não tem nada a ver com o negócio. Mas fica aí, filha, porque
Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos lá dentro, e quando eu entro dentro de casa, é como se realmente os problemas ficassem todos lá. Irmãos, é claro que isso é uma história, mas queridos irmãos, quanta coisa poderia acontecer se nós controlássemos o ímpeto, a intempestividade, se nós contássemos até 100, se nós escrevêssemos nossas cartas, se nós esbravejássemos com o vento. Dá para imaginar? Você pondera, você espera a situação passar, os ânimos, eles se acomodam, você readquire o controle do seu lado emocional, e aí você vai resolver o problema. Dá para imaginar como seria? Quantas feridas nós abrimos nos outros? Quantas famílias destruídas? Quantos casamentos em frangalhos? Quantas pessoas entristecidas conosco, magoadas conosco, porque nós não escrevemos as nossas cartas primeiro, porque nós não controlamos a nossa intempestividade. Vamos aprender com as 9 tribos e meia? Vamos aprender com eles? Olha que atitude. Vamos mandar a delegação primeiro? Vamos procurar conhecer a história como ela realmente é primeiro, antes de qualquer atitude. Vamos mandar a delegação, e eles foram, e a situação foi resolvida, e tudo se fez calmo novamente. Ah, irmãos, vamos permitir que o Espírito Santo nos molde nessa noite. Como nós precisamos disso. Tem uma frase de Winston Churchill. Sabe quem foi Winston Churchill? Foi o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill. Tem um filme dele na televisão, muito bom, uma biografia dele. Winston Churchill disse o seguinte, olha só a frase que ele disse. Ah não, tem versículo, né? Deixa eu ler para vocês 2 versículos aqui, e eu passo para a frase. Olha só o que a palavra de Deus diz. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 15, 23. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. São os conselhos da palavra de Deus para nós. Dá para imaginar quanto prejuízo poderia ser evitado se eu controlasse a minha intempestividade, se eu realmente colocasse em prática os princípios que essas 9 tribos e meia nos ensinam. Agora sim, Winston Churchill disse o seguinte, olha só que frase, irmãos: tome cuidado para não explodir a ponte que você terá que atravessar. Às vezes nós temos esse hábito, nós explodimos, nós destruímos um relacionamento com alguém, o qual possivelmente, futuramente eu venha precisar. Então tome cuidado para você não explodir a ponte que você vai ter que atravessar por conta do seu ímpeto, por conta da sua intempestividade, por conta da sua incapacidade de controlar as suas emoções. Renda-se ao Senhor, coloque-se diante de Cristo e fale com Cristo: meu Deus, meu Cristo, meu Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho sido dominado pela ira, eu tenho sido dominado pelo ódio, eu tenho falado bobagens, eu tenho falado demais, eu tenho machucado as pessoas, eu preciso da sua graça para controlar esse ímpeto. Irmão, vamos escrever as nossas cartas. O desejo do meu coração é que os irmãos tenham sido abençoados por esse texto, como eu fui. Lembre-se disso, irmãos. O que nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos que nós devemos ter cuidado com as decisões que tomamos baseadas tão somente em nossas deduções de certo e errado. Nós aprendemos que aprender com os erros é sinal de sabedoria. E nós aprendemos que nunca, jamais devemos tomar uma decisão de forma intempestiva. O Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite? Então vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ensinou muito nessa noite. Ó Deus, nos perdoe. Temos machucado as pessoas. Temos tomado decisões precipitadas muitas vezes.
temos agido de forma intempestiva. Ó Senhor, nos perdoe, às vezes estamos dominados por esse senso de certo e errado e tomamos decisões que trazem prejuízo para a tua igreja, que trazem prejuízo para o evangelho, que trazem prejuízo para a família, que trazem prejuízo para o casamento, no trabalho. Ó Deus, molda-nos, muda-nos, transforma-nos, Senhor, para que realmente nós possamos viver nesse mundo de forma tal que te agrade. Quebra-nos nessa noite, corrija tudo que está errado. Ó Deus, nós precisamos de um recall do Senhor nesta noite. Estamos cheios de defeitos, mas o Senhor sabe exatamente como corrigir cada um deles. Por favor, Senhor, corrija os nossos erros. Ajuda-nos. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Agradecemos por ter falado conosco mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém.